Família é um projeto de Deus. A sua é um projeto de Deus, porque a minha é um projeto de Deus. E isso é uma bênção. Porque quando nós temos Deus na família, quando a família vive esse projeto, é um projeto que existe desde sempre, desde que Deus criou o homem. A família, a união, a pessoa não está só, mas ela está num ambiente, num lar, num ambiente familiar. Isso é maravilhoso. E essa é uma experiência do servo. Obviamente, muitos passam por lutas, mas não deixam de contar com a mão de Deus, com a presença do Senhor, com a sua ação, com a sua resposta às orações. Isso é uma maravilha, é uma bênção. E a gente tem esse programa, e um programa que você já está acostumado a assistir, esse encontro semanal que nós temos, para tratar de temas afeitos à família. E a gente tem tratado de temas bem direcionados nessas últimas edições, a nossa relação com os nossos filhos, a educação, o crescimento, a formação desta que hoje é uma criança ou um adolescente, mas que amanhã será um adulto, né, e que terá valores para transmitir também aos seus filhos quando os tiverem. E você vê agora o grupo que está aqui, estamos aqui nesse bate-papo, começando pelas meninas de organização e método. É bom falar isso e eu tenho certeza que para vocês é muito bom ouvir isso também, não é isso? Mas é muito bom. E, aliás, isso reflete o nosso ambiente. Essa é a realidade aqui do dia a dia da Rádio Manaim. Fernanda, Kézia, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Um prazer recebê-las mais uma vez. E aqui, o nosso professor Luiz Eugênio. Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos aí, paz do Senhor, irmão. Muito bem, vamos começar então. E olha só, o tema do programa de hoje é como controlar a internet dos filhos. Tá? A gente falou na semana passada, aliás, você não assistiu não? Não assistiu? Vai lá no nosso canal no YouTube e assiste, porque você não pode perder. O programa semana passada foi ótimo, a gente abordou, começou a abordar esse aspecto da tecnologia nos dias de hoje, a relação da tecnologia com a criação dos filhos. É muito interessante você assistir. Mas hoje nós vamos discutir aqui sobre como controlar a internet dos filhos. Por que precisa controlar? Né? Elas vão tratar desse assunto aqui. E, aliás, na semana passada a gente terminou com uma pergunta. E a gente já vai provocar daqui a pouquinho, mas antes o pastor Luiz Eugênio vai ler um texto da palavra e fazer uma breve consideração, uma reflexão para nós acompanharmos aqui. Vamos lá, Luiz. Bom, irmãos, vamos lá na palavra, que é sempre importante, né? Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz, o menino, né, entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Na verdade, nós vemos aqui esse texto falando sobre a vara. Às vezes as pessoas têm interpretação até equivocada desse texto, né? Em Salmo 23 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara aqui não é questão de agressividade, nada disso. A vara fala o original vai falar até mesmo de algo que entra até a palavra dialogar nisso aqui, certo? Então, Davi, quando falava em Salmo 23, não falava nesse sentido, né? E a repreensão dão sabedoria. Então, o rapaz entrega assim, sem limites. O rapaz entrega assim, uma pessoa sem limites, faz o que ele quer, não, deixa ele à vontade lá. Às vezes os pais deixam um menino à vontade, deixa ele no quarto dele sozinho, deixa ele entrar nas redes sem limites, sem nada. Ele sabe o que vai fazer, mas sabe como? O menino não tem, muitas vezes, discernimento, né? Para ele tudo tá bom, mas por isso os pais devem observar o seguinte: a criança entrega a si mesmo, se fazendo o que quer, ele vai envergonhar a sua família, vai envergonhar sua mãe e seus pais, vai envergonhar. O futuro dele é envergonhar, porque ele precisa de limites. Eu sempre falo o seguinte, o ser humano precisa de limites. Deus colocou tudo com limite. O mar tem limite, a lua tem limite, as estrelas têm limite, tudo tem limite aí na Terra. Deus criou tudo com limite. E nossa vida tem limite também, mas o ser humano quer viver sem limites, né? Então, aqui a palavra retrata: viver sem limite, entrega a si mesmo, vai envergonhar a sua mãe, porque o futuro é envergonhar a mãe mesmo. Então, na verdade, é o cuidado que nós devemos ter, como fazer para botar limite nisso aí. Tem que ter limites, senão vai ficar uma criança entregue a si mesmo. Não é entregue a ninguém, você não é entregue ao pai, a mãe entrega a si mesmo, faz o que ele quer mesmo, ele que comanda tudo. Esse que é o perigo. Muito bem, olha só, a palavra de Deus, ela sempre traz dois ensinamentos muito claros, né? O ensinamento profético, dos aspectos proféticos, e o ensinamento prático, né? Então, só esse texto aqui
ele já é para cada pai, para os pais, aí pai ou mãe, o pai e mãe, já é um ensinamento prático, claríssimo em si mesmo. Então, se nós vivermos tudo que a palavra de Deus nos ensina no que tange a criação dos nossos filhos, nós já temos algo maravilhoso, né, mesmo com aplicação prática. Mas vamos lá. Na semana passada a gente terminou com essa pergunta. Estamos diante de uma realidade, de um futuro de adultos atípicos, né? E eu estou usando essa expressão atípicos no que diz respeito àquilo que é necessário para sobreviver, do ponto de vista das pesquisas, do ponto de vista daquilo que se percebe. Esse alerta é uma realidade? Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho. No encontro passado, né, nós falamos sobre os desafios. Eles são muitos e o pastor Luiz Eugênio muito bem terminou, que nós estamos numa era de tecnologia. Quando a gente fala isso para as crianças, está muito claro, né? São o smartphone, a TV, o tablet, o celular, o computador. Elas têm clareza do que é a era digital. Esses desafios o Senhor tem nos chamado a atenção, porque o Senhor não nos deixa desatentos, porque as pesquisas têm mostrado prejuízos para as crianças. Em um dos nossos últimos episódios que conversamos isso no Grupo Organização e Método, nós trouxemos uma pesquisa que fez longitudinal de 2010 a 2020, acompanhou esses adolescentes por 10 anos, e vai mostrando como que isso está trazendo prejuízo. Por quê? Porque crescem adultos que não conseguem conversar, que vão para uma entrevista de trabalho e não conseguem desenvolver um raciocínio completo para responder as questões que são feitas. Por quê? Porque a tela é um mundo, ele e o celular. E não tem a interação, aquelas brincadeiras onde a gente se resolvia, seja as coisas boas com os coleguinhas na infância, seja aquilo que a gente tinha problema, a gente conversava ali na brincadeira, a gente resolvia. Então, isso tem faltado muito. E aí a gente precisa pensar, então, assim, como controlar? Uma das primeiras questões que nós viemos estudando, que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, é o tempo. Então, nós falamos por um período sobre o controle do tempo. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz assim, crianças até 2 anos, nada de tela. E o que a gente vê hoje? Já bebezinho ali com aquela tela. Quando a gente fala da miopia, que a gente precisa ali de uma distância mínima. As crianças de 2 a 5 anos, a sociedade vai dizer até 1 hora. Não é 1 hora, é até 1 hora. E se nós pensarmos, se a criança ficar por dia 1 hora, ao final do ano ela vai ter ficado 365 horas. Uma criança de 2 a 5 anos. Se a gente pensa na escola, o calendário escolar tem 800 horas por ano. Então é como se essa criança ficou ali de fevereiro a julho, a metade do ano escolar, sozinha em frente às telas. A sociedade coloca de 6 a 10 anos, 2 horas. Essas 2 horas por dia vão dar 730 horas. Então, a gente pensar numa criança intermediária indo para a adolescência que passou um ano letivo, um ano escolar inteiro acompanhando as telas. Então, a princípio, quando a gente vê lá a sociedade falando 1 hora, 2 horas, pode parecer pouco, mas isso somado no decorrer do ano é um volume grande de telas sem acompanhamento. Porque as crianças, quando vão para a escola, como que nós, pais e mães, acompanhamos? Tem o caderno, a gente sabe que ela está estudando. Tem o livro didático, a gente sabe o que elas estão estudando. E nas telas, a gente consegue acompanhar esse tempo? E os adolescentes e jovens, a sociedade diz, de 11 a 18 anos, 3 horas no máximo. 3 horas dá 1.095 horas, passa de um ano letivo. Então, quando nós estamos também falando do controle do tempo, é nós pensarmos nesse tempo, não só o que está acontecendo hoje, mas esse tempo somado no decorrer desse ano. E aí, quais são os prejuízos? E aí, nós temos conversado um pouco da gente não focar, então, no problema, mas vamos focar no que a gente pode fazer, né, Kézia? Como que as rotinas, né, estabelecimento das rotinas colaborativas vão contribuir para tirar essa criança da tela, para deixar o mínimo do mínimo possível. Eu acho que as crianças não... essa compreensão do tempo é uma coisa de adulto, gente. As crianças não têm uma compreensão
cronológica. Precisa de alguém acompanhar e determinar os limites. E a gente fala de diferentes formas de acompanhamento do tempo. Uma delas é o tempo cronológico, outra forma é o tempo intensivo. Uma coisa é você estar 1 hora lendo, outra coisa é você estar 1 hora tomando um café, em família, com os amigos. É uma duração do tempo diferente. Outra hora você está durante 1 hora na academia, em cima de uma esteira. É uma duração também diferenciada, jogando, brincando. Então, é uma compreensão de tempo diferente. Então, quando a Fernanda chama atenção para esse tempo que a criança passa na tela, 1, 2 horas, né? Ela não vê isso passando. Então, quem vê é quem é responsável por ela, que tem que chamar atenção para isso. Uma das coisas que a gente conversa, Fernanda já a respeito disso já abordou, né? Como fazer o controle. Não focar no problema, ou seja, dar visibilidade para a criança do que é um dia. Você tem um presente, um dia para tomar conta. Você vai usar esse dia todo somente com a tela? Que responsabilidade é essa de você gastar todo dia que Deus te deu de presente apenas para isso? Você não vai falar com o Senhor? Você não vai passar um dia um pouquinho comigo? Você não vai cuidar de você? O que você tem que cuidar de você? Acordar fazer o quê? Você não vai cuidar dos seus estudos? Você não vai tocar um instrumento? Então, quando você pensa na rotina ao longo de um dia, tanta coisa para fazer que não é somente ficar com o celular. Então, vamos organizar aqui um tempo para você ficar no celular. Quando a Fernanda fala, não foque no problema, foque na sua compreensão do tempo como um todo. E aí, separe um momento para o celular. Tem uma regra na sua casa? Se não tem, cria. Porque aí fica mais fácil de você dizer, vamos acompanhar a regra. A regra é essa, você só vai usar depois que tomar banho e vai, chegou da escola, então tem um horário aqui. Não, mas até 2 anos não pode usar. Mas isso é difícil, mas o difícil também é possível. Não é não. Não é não. O prejuízo é grande se usar. Então, nós podemos aprender a fazer outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para corroborar. Você dá Coca-Cola para uma criança de... Tem gente que dá, de 2 anos, né? Mas o consenso porque geral... Porque acha que é natural, né? E todo aí, sem querer marcar, fazer uma marca só, mas você dá refrigerante para uma criança de 2 anos, entendeu? Não é não. Agora, Josias, é o seguinte, a questão da... Você fez uma pergunta que eu achei interessante também, que nós estamos criando para o futuro, né? Na verdade, é o seguinte, aquele autor, sociólogo, Bauman, é muito conhecido, ele fala sobre o amor líquido. Ele fala sobre uma sociedade que está sendo criada hoje em dia. O que acontece? Hoje, nesse mundo das relações digitais, antigamente, eu vou fazer um comparativo até que ele faz, que podemos fazer também, com o mundo de hoje e o mundo do passado. No passado, você tinha, por exemplo, o seu vizinho, com cerca com você. Você pegava, se brigasse com ele, eu tivesse um problema com o vizinho, você tinha que encontrar ele toda hora. Então, daqui a pouco, você dava de cara com ele de novo, você tinha que conviver bem com ele, ou tinha um problema o resto da vida. Hoje em dia, com o mundo digital, as pessoas têm... Você perguntar assim, vem cá, você tem quantos amigos? Não, tem 200 amigos. Mas o que acontece? Hoje, a pessoa deleta ou cancela um amigo por uma palavra dita que a pessoa ficou magoada, não aceitou perdoar alguma coisa. Então hoje as amizades se rompem com muita facilidade, certo? Porque nas redes sociais, na comunicação digital, qualquer problema que um se sente ferido, ele corta o outro e não quer saber. E aquele ali, como está distante, e não se encontram mais. Então nós estamos criando um mundo, eu até falo com um jovem o seguinte, esse dia estava alguém falando de um jovem que ele fica só no celular, na rede social o tempo todo, né? Aí, ele, um dia, resolveu encontrar com a jovem lá, a pretendida dele, né? Encontrou, olhou para ela, e agora, falar o quê? Vou mandar uma mensagem para ela aqui. Então, ele ficou num mundo tão digital que ele não sabe conversar. As pessoas perderam aquele contato físico de conversar e ficam conversando, jogando, escrevendo coisas na rede social, e a tendência dessa geração, se não mudar os pensamentos, não que a tecnologia vai mudar, mas as pessoas, esse relacionamento, seja de criança, com criança, brincando, sem essa parte digital, ter o espaço para isso, reflete um adulto. Nós estamos criando jovens estão tão digitais
que quando chega diante de alguém que ele precisa conversar, ele não sabe o que falar. Você não sabe o que eu fazer, o que falar o que agora? Ele não sabe viver uma interação social. Porque a interação, a vida social se aprende conversando. As pessoas precisam de pessoas. Agora, esse contato social, esse olho no olho, essa conversa tete a tete, a brincadeira, ou às vezes até exagera alguma coisa com outra ali, mas essa convivência no passado das crianças, havia uma ligação muito forte, porque, por exemplo, se um está jogando bolinha com o outro ali, estava ali, se perdesse, já ficava ali mesmo, depois outra vez ganhava, jogando bola, perdia, não sei o quê. Agora, a distância, como diz esse autor sexual, fala o seguinte: as relações ficaram muito fragilizadas, porque o rompimento de um contato é muito fácil, certo? A pessoa não vai encontrar com aquela pessoa, mas está lá nos Estados Unidos, tá em outro estado brasileiro, rompe com ela, eu não quero nem saber dessa pessoa. E bloqueia e acabou. Então, o relacionamento ficou muito assim, fútil, e trouxe uma fragilidade para o ser humano. O ser humano ficou frágil. Primeiro, ele não tem muito... O jovem pede argumentação, não tem muito argumento, porque ele não conversa muito, fica só escrevendo uma coisa ali, e aí... E tem qualquer coisa, tem um corretor para corrigir também, ali, não tem aquela... nós vivemos um mundo que... Eu digo o seguinte, que é difícil você prever o futuro, mas a continuar do jeito que está, vão ter muitos jovens que já está acontecendo isso, né? Já está acontecendo. Digitais, eles são muito bons na questão digital, mas são muito ruins de relacionamento, de conversar com alguém, não tem assunto para conversar. Então eu calculo o seguinte: o jovem vai encontrar com uma jovem que ele pretende, eu vou mandar um WhatsApp para ela, mas você está de frente para ela ali, o que eu vou falar? Eu estou meio perdido aqui, eu não sei, eu sei escrever, mas conversar ficou difícil. Então, e todos os projetos humanos, eles invariavelmente demandam algum tipo de interação social, né, de relacionamento humano, isso, inteligência emocional e por aí vai, que perde-se tudo nisso, né? Cai-se na frieza da... E as empresas, uma das coisas que elas existem, uma das perguntas que sempre faço, se você sabe trabalhar em grupo. Isso. A pessoa tem que saber trabalhar em grupo, certo? Se não sabe trabalhar em grupo, as empresas normalmente não aceitam ninguém para trabalhar que não gosta de trabalhar em grupo, né? Quer trabalhar... Porque as redes sociais, o grande perigo das crianças é, primeiro, os pais têm que aprender o seguinte, que nós vamos falar sobre a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? Ela recomenda o quê aqui, pediatria, né? Recomenda o quê? Primeiro, os pais tomar cuidado para não deixar os filhos isolados dentro de casa, no quarto dele lá, sem ninguém para acompanhar o que ele está fazendo lá dentro. Tá? A questão também fala aqui, a questão de proibir as exposições de telas digitais, e evitar até proibir exposições de telas digitais. Fala aqui, criança menor de 6 anos precisam ser mais protegida da violência virtual. Porque a violência virtual, existe, as pessoas são violentas mesmo virtualmente. E que não se encerra no virtual. A violência ela começa no virtual e eventualmente até termina de maneira pessoal, prática, no dia a dia e tudo mais, né? Enfim. Ou seja, é monitorar mesmo. Em resumo, é monitorar. Não tem jeito. Mas eu queria, a gente está com pouco tempo para encerrar essa edição, eu queria que vocês abordassem pontualmente, porque a pergunta é essa: como fazer? O que pode ser feito para limitar, quer dizer, que ação dos pais para trazer esse resultado na relação dos filhos com a era digital? Eu sou direto. A família tem que dizer o que pode e o que não pode para a criança. Sim. Pronto. Isso é, agora eu não sei qual. Eu já falo, eu acho que é o que pode e o que não pode. Nós gostamos de falar da ideia da rotina, porque a rotina traz uma compreensão de tudo que é possível fazer para além do foco na tela. Também que tudo começa pela conversa. Eu acho que a ideia do diálogo foi o que chamou mais atenção do episódio de hoje, como uma forma de mediação que tem que também partir da família. Como é que é a nossa mesa? A nossa mesa é uma refeição rápida ou é um momento de diálogo, de conversa, de acolhimento também, de falar do que existe, do que está se passando com cada um e arrumar outras estratégias. É claro que nós temos até recursos digitais para controle do tempo, controle do conteúdo, mas o que controla melhor é a supervisão pessoal da família. Nós temos recursos, né, e também programas específicos para as crianças, mas mesmo nesses tem questões de conteúdo que só a família vai poder fazer um filtro. Então, uma boa conversa orienta, mas o limite pode e não pode também determina. Então, regras claras
E um outro recurso, para além de mostrar tudo que é possível na rotina, é você tirar o foco daqui para brincar de outras coisas. Então, uma conversa em família e a interação em família é importante, indo para outras, né, para outros elementos, chamando a atenção para outros conteúdos para além das telas. Pastor, é importante nós pensarmos que educar, nós sempre falamos isso, educar dá trabalho. Por quê? Porque eu chego em casa à noite e eu estou cansada. Eu estou cansada de um dia de trabalho, mas eu preciso dar atenção ao meu filho, que é uma criança, um adolescente ou um jovem. Então eu vou precisar parar para poder conversar, para poder avaliar se aquela rotina, você fez a leitura na meia hora que você tinha separado, porque a ideia da rotina é que ele tenha um tempo, escovou os dentes, almoçou, fez a leitura, fez o dever de casa, e o que sobrou da sobrinha, a gente deixa fazer o uso do celular para uma atividade recreativa. Então, nós primeiro precisamos nos disciplinar para esse tempo com os nossos filhos, de supervisionar, de acompanhar, de ter a senha, de colocar o limite, mas que horas que eu vou lavar as vasilhas depois que ele dormir? Eu vou estar cansada, mas eu vou lavar as vasilhas, eu vou olhar a minha agenda do outro dia, eu vou colocar as coisas da casa em ordem. Então é importante chamar a atenção das mães, dos pais, que nós não estamos falando de uma atividade que é fácil. Nós estamos falando de uma atividade trabalhosa, mas nós estamos falando de algo que, se nós acompanharmos os nossos filhos, os frutos que nós vamos colher vão ser muito bons. Se eu tenho crianças que estudam, eu vou ter crianças que lá na frente vão conseguir se desenvolver bem nos estudos, nas avaliações, no emprego. Crianças que sabem conversar. Eu falo para minha menina, não adianta você não, tem que ter o argumento. Qual é o seu argumento? O que você está dizendo para isso? Você sabe fazer essa conversa? Então é importante chamar a atenção que a infância, a adolescência passa muito rápido. O nosso cansaço é diário, mas a infância e a adolescência passa muito rápido. Daqui uns dias eles casam, né? Eu casei com 20 anos, eu fico pensando isso hoje na minha menina, já com o coração apertado, mas com 20 anos eles saem de casa e você volta a viver ali um outro tempo, uma outra rotina. Então é um tempo que nós precisamos, de fato, nos dedicar aos nossos filhos com zelo, com cuidado. Lá em 1 Reis a palavra fala o quê? 1:6. Davi não corrigiu Adonias. E aí o que aconteceu? Adonias queria se tornar, né, o grande prejuízo, queria se tornar, mas em nenhum momento ele o tinha contrariado. Contrariar os filhos é muito difícil. Nós estamos falando disso, mas é necessário. Sim. Nós e aí a somos gente tem que adultos. escolher, né? Se a gente vai ficar com esse tipo de narrativa que nossa, nós estamos cansados, é muito trabalho e é isso mesmo, ou a gente vai mudar o foco, igual a gente fez aqui. Qual a estratégia que a gente vai usar? A estratégia é olhar para o problema ou mudar o foco e arranjar um tempinho para isso, mas isso não é o foco principal. A estratégia de dizer, eu estou cansada, ou é olhar para o que a Bíblia fala. Ana diz que por este menino ela orava. Nós continuamos orando. A gente não orou só enquanto a gente estava em gestação e antes não. A gente ora o tempo inteiro. E dos jovens, o que a palavra fala? Eles são fortes, vitoriosos e têm a palavra. Ou a gente fica com isso, ou a gente fica só com um cansaço. Ou a gente fica com o prazer do relacionamento com os nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, com a nossa família, com esse projeto perfeito que o Senhor confiou a nós. Ou a gente fica com o peso que o mundo está trazendo para a família. Nossa família não é pesada não, é prazerosa para nós também. É uma bênção de Deus. Bom, nosso tempo já se esgotou, a gente vai continuar na semana que vem, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, deixa eu falar aqui para essa câmera, isso, eu quero dizer para você que está nos assistindo o seguinte, eu estou com uma relação de perguntas aqui que eu estou ansioso para fazer, porque eu quero ver o que as meninas de Organização e Método de Luiz Eugênio, professor Luiz Eugênio, vão dizer para a gente aprender aqui. Você não pode perder o próximo programa, porque nós já vamos entrar num assunto muito interessante, tá? Quer saber qual é? Simples. Semana que vem fica com a gente. Volta a estar com a gente. Professor Luiz Eugênio, vou passar a te chamar só assim agora. A paz do Senhor. Eu sou quase filósofo, estou aprendendo com direito filosofia aí. Agora, eu queria falar na próxima semana também, Josias, sobre os benefícios da... Isso, não falei que as perguntas são interessantes? Tem benefício também. Meninas, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vai ser o pastor. Muito bem. Bom, a gente chega assim ao final de mais uma edição do programa Família e Projeto de Deus, já na expectativa de encontrar você na semana que vem, nesse horário, nesse dia e horário
que está dentro da nossa grade de programação da TV Manaim e está dentro da grade também do planejamento de postagem do nosso canal no YouTube. Tá assistindo a gente pelo YouTube? É fácil. Vai lá, se inscreve se não for inscrito. Se for, curte, compartilha esse conteúdo. Tem gente que você conhece que precisa ouvir o que você ouviu nessa noite. Então vai lá, compartilha, faz um comentário, isso ajuda a fortalecer o nosso canal e a fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana a todos, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.